destruction of the world, starvation, illness, hate and war, misery and lack of consciousness, decay and sadness. Stop our envy and inversion, everybody living upside down, destroying our diversity, escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power from killing the animals, oceans and flowers. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Change your direction and let's build a future of happiness. Look at yourself now. Olá, telespectadores. Nós estamos continuando a nossa campanha de conscientização para estudarmos as causas psicossociais da destruição do planeta e da humanidade. Nós estamos passando por problemas não só climáticos, mas problemas econômicos, financeiros, sociais, problemas de todas as ordens. E esses problemas têm origem bem profundas no interior do ser humano. A origem dessa problemática é no interior do ser humano e é somente através do trabalho, da conscientização com esses problemas psicossociais, porque nascem no interior do ser humano e são difundidos na sociedade e depois retornam ao ser humano, influindo ao ser humano num mecanismo de retroalimentação. Esses problemas precisam ser vistos para que os sociais, econômicos e ambientais também sejam resolvidos ou minimizados. Bom, eu estava lendo esses dias, Dr. Kepp, que na revista FAPESP de novembro deste ano de 2008, a União Europeia decidiu que o uso das lâmpadas incandescentes será proibido nos países da União Europeia a partir de 2010, isto é, dentro de um ano e pouco, o europeu não mais poderá utilizar essas formas tradicionais de lâmpadas, que no Brasil ainda tem grande quantidade, e isso já tinha sido feito com tecnologias usadas em lavadoras e fornos elétricos. Isto porque a eletricidade está cada vez mais cara e mais rara, porque a fonte da energia elétrica ela é muito difícil, né? Ela não é renovável, ela tem problemas assim sérios, inclusive muitas vezes vindo de usinas atômicas que são perigosíssimas. A Alemanha, por exemplo, prevê que até 2020 eles já vão conseguir lançar no mercado mais de 1 milhão de carros elétricos. Então, essa é a expectativa da Alemanha para a substituição do petróleo. Agora, aproveitando esse assunto sobre energia elétrica, o mundo todo está alvoroçado com um invento que se chama Kepp Motor, que é um princípio totalmente novo de captação de energia escalar através de um motor que chega a economizar até 97% de energia elétrica, já comprovadamente, em motores de potência de até 200 watts, né? Por enquanto. Aqui, claro. Esse é um dos motorzinhos, né, Dr. Kepp? É o segundo que os engenheiros desenvolveram. Esse motorzinho é um demonstrativo de como que é feita essa captação. Agora, ele também tem assim, finalidade terapêutica muito, muito boa. Ele, pelo que a gente já observou muitas vezes, pessoas que recebem a sua aplicação, eles têm a dor de cabeça ou dores no corpo extintas, né? Acabadas. É um efeito analgésico muito poderoso, esse motorzinho. Bom, tem aqui o manual também, né? Eu gostaria de convidar os telespectadores, então, para conhecerem esse motor, esse mini motor que já está disponível o seu manual. Essa é a primeira forma. Deixa eu mostrar aqui, Kepp, como que é.
Esse motor, esse manual, ele pode ser mandado pela internet e comprado via internet. Por exemplo, vocês vão ter aqui cada passo da construção. Por exemplo, cada passo da construção desse motor, como fazer em casa. Até um adolescente, uma criança de 12 anos, poderá fazer isso seguindo as orientações deste manual, né? Que pode ser acessado no site www.kepmotor.com. Muito bacana isso aqui, presente de Natal, criançada, em vez de ficar na internet, vai aprender a construir um motorzinho que capta a maior parte da energia escalar, a energia do vácuo. Como dizia Tesla, né, Dr. Kep? Isso. Pode desligar o motorzinho para a gente ouvir o senhor falar. Eu queria mostrar um aspecto que geralmente não tenho dado uma atenção, que deveria ter dado até antes. É sobre as descobertas de Emil Kraepelin, esse psiquiatra alemão que está aí, que ele começou com a psiquiatria na Alemanha no final do século XIX e depois século XX, né? E ele tinha uma ideia diferente das ideias que depois Freud desenvolveu. Então ele colocava a questão mais da megalomania. Veja aí esse quadro que eu vou estabelecer. Veja em primeiro lugar o que eu escrevi. A teomania e a megalomania. Primeiro, a psiquiatria se iniciou com a descoberta da mania de grandeza de Kraepelin. Então, notem que ele era um cientista que lidava no campo, quer dizer, ele era psiquiatra que trabalhava num hospital na Alemanha e ele começou a ver que as pessoas internadas lá, as pessoas que estavam com uma doença grave chamada psicose, eram pessoas que tinham muita, assim vamos dizer, soberba. Então, eu tenho comentado muitas vezes, né, que o Freud, depois de muito tempo, ele deu muita importância à inveja. A inveja é, de fato, um elemento importante, mas vem em decorrência da soberba, porque o que se nota não é só nos doentes psicóticos, nos sanatórios, mas, em geral, até mesmo os doentes, vamos dizer, os doentes com problema de neurose, né? Ou até com problemas orgânicos, eles são muito, assim, arrogantes. Então, vamos dizer que o fator principal é a questão da arrogância, que depois eu dei um outro nome também, chamado teomania. Mostra o quadro lá outra vez. Veja em segundo lugar. O ser humano quis tomar o lugar do Criador, ser um Deus. Então vamos dizer que a partir daí é que o ser humano ele deixou de ser equilibrado e ele quis ser uma espécie de Deus. Bom, a questão bíblica fala, né, que o demônio, né, chegou para Eva, Adão e Eva, e disse assim: vocês serão como deuses se vocês assim desobedecerem, vamos dizer, essa orientação do ser divino. Então ele não quer que vocês desobedeçam para vocês não serem deuses. Então veja que é fato interessante, as pessoas que lidam com essa questão de religiosidade, né, espiritualidade, eles geralmente não abordam muito essa questão, vamos dizer, do Lúcifer, por causa da arrogância dele querer ser um Deus. Então ele se tornou um indivíduo meio debilóide. Então o que eu quero falar com isso? É que o ser humano, muito arrogante, muito soberbo, orgulhoso, ele dá uma brecada no desenvolvimento mental e se torna meio debilóide. Então veja em terceiro lugar o que eu escrevi.
O homem sofre porque se tornou inimigo do Criador. Que ele quer fazer agora as próprias leis, né? É por isso que a maior parte dos países, as leis, vamos dizer, sociais, são diferentes das leis espiritualizadas, né? Das leis religiosas. Por quê? Porque o ser humano, ele quer refazer todas as leis que a natureza fez, vamos dizer, pela criação. Em vez do ser humano estudar quais são essas leis e desenvolver, ele quer fazer novas leis. E geralmente estão em oposição a essas leis, vamos dizer, da natureza, essas leis criadas por Deus, né? Agora, o que acontece com a pessoa muito arrogante, muito soberba? Veja em quarto lugar. Quem é arrogante é também dominado pelos arrogantes. As piores enfermidades são provocadas pela teomania, ou seja, as esquizofrenias, as paranoias, as depressões, manias, obsessões, catatonias e toda a espécie de psicopatia. Os senhores conhecem, né, essas piadas que falam do indivíduo no sanatório, que ele coloca a mão de lado, assim como se fosse o Napoleão. Então eu quero dizer isso, que as doenças assim dos sanatórios, sempre as pessoas querem ser lá Jesus Cristo, querem ser até mesmo Deus, ou então Napoleão Bonaparte, ou então uma personagem assim famosa. Notem que geralmente as pessoas psicóticas, né, as doentes mentais, esquizofrênicas, as pessoas paranoicas, né, sempre se colocam num plano assim muito superior. E, geralmente não se colocam na pele de uma pessoa inferior. Por quê, né? Porque elas saíram da realidade. Ninguém quer ser o que é, compreende? Ninguém quer tomar atitude conforme a profissão que tem, conforme a pessoa que é. Quer sempre ser algo muito superior. E eu fiz um outro quadro para elucidar melhor essa questão. Veja aí. O rei de todos os males é a soberba. Veja no triângulo. Eu coloquei a soberba lá em cima e a inveja à esquerda como decorrência até. E do outro lado, o ódio. Então, esse triângulo, a soberba, a inveja, ódio, são os três elementos fundamentais que ocasionam todas as doenças. Então, veja na observação, né? Quanto maior for a soberba, mais doente é o ser humano. Então, vamos dizer que é claro que a inveja é um fator terrível, né? Porque na inveja a pessoa quer destruir o bem que o outro tem. Mas essa questão da inveja é decorrência, assim, vamos dizer, desse orgulho que a pessoa tem. E veja esse outro quadro. O mal é a ausência do bem. Eu sempre falo, né, que o mal, quer dizer, a doença, o mal que é tudo aquilo que é errado na vida individual e na vida social. Então, o mal também seria a doença, principalmente a mental, decorrência de uma atitude que a pessoa tem contra o bem, contra a verdade, contra a estética, que constitui a essência dele. Então, vamos dizer, o ser humano desistiu de ser verdadeiro, desistiu de ser bom, desistiu de ser esteta, então aí ele caiu na doença. Nós já voltamos, né?
Esses assuntos que o Dr. Kepp trata nos programas que ele realiza aqui na televisão estão bem explicados num curso sobre trilogia analítica que foi aprovado pela Secretaria da Educação e que terá sua primeira turma se iniciando em 2009, fevereiro. Todas as pessoas interessadas em conhecerem melhor a psicossociopatologia e que queiram trabalhar como técnicos, cientistas neste campo, né, da saúde psicossocial, em diversas áreas, poderão então tirar mais informações de como que vocês se tornarão esses técnicos em 2 anos com diploma fornecido pela Secretaria da Educação. Vejam aí, tem umas figuras com informações sobre esse curso que poderão ser enviadas com solicitação pela internet. Entrem no nosso site Trilogia WS, www.trilogia.ws, e vocês entrarão num portal onde vocês encontram muitas atividades da trilogia analítica, inclusive o Instituto Kepp Pacheco, que promove esses cursos, ou no telefone 30 32 36 16. Seja um técnico em saúde psicossocial, aprendendo a trilogia analítica. Eu queria agora, voltando ao tema da soberba, né, a questão do orgulho, mostrar, até parece uma piada. Vejam aí esse quadro que fala. Cientistas pedem à ONU ação global de proteção contra asteroides em Viena. Essa informação do EFE, em novembro. Os senhores sabem, né, que há um cinturão de asteroides, né, entre Marte e Júpiter. Quer dizer, ali eles acham que tinha um enorme planeta que estourou. Então, esse planeta virou rochas que giram em torno de Marte e muitos deles caem na Terra, caem nos outros planetas, né? Claro. Então, veja que quer que a ONU resolva uma questão que o cientista aqui no nosso mundo não resolveu nem a questão do biocombustível. Então vamos ver as consequências da inveja quais são. Aliás, da soberba. Primeiro, diminuição do conhecimento, criando a debilidade mental. Notem que as pessoas mais orgulhosas, né, aquelas que estão vamos dizer, no topo, assim, geralmente da sociedade, e que ditam geralmente as normas, como Bush, como Hitler, por exemplo, na Alemanha, Stalin, pessoas assim de muito poder, eles fazem coisas tão incríveis e contra, né, a orientação das outras pessoas que estariam no poder e levam a nação a um grande desastre. Por causa do quê, né? Os senhores notem que a pessoa muito arrogante, ela não sabe bem como agir, como orientar, como resolver uma questão. Então veja em segundo lugar no quadro que eu escrevi. A atitude de teimosia e até violência contra os que se opõem são consequências da soberba. Tem uma questão na psicanálise, na psicoterapia, que facilmente a pessoa chega assim no impasse. Então, por mais que dê interpretação, ela não aceita e fica teimosamente naquela questão. Então, o que acontece, né? A pessoa, nessa hora, ou deixa a análise, ou fica brigando com o analista. Ou então se torna até inimigo da psicoterapia, da psicanálise. De maneira que a soberba na sociedade faz a pessoa se opor ao bom senso das outras pessoas. Por exemplo, em vez do indivíduo trabalhar, o indivíduo que tem poder, né, trabalhar pelo bem do povo, pelo bem do país,
ele faz o povo, o país, trabalhar para ele. Isso é sinal de enorme arrogância. E a pessoa não quer perceber que essa atitude não leva apenas o país numa situação difícil, mas também a pessoa dele. Veja em terceiro lugar o que eu escrevi. As consequências da soberba em grau elevado produzem as doenças graves. Note, doença grave não é só psicose, né? Esquizofrenia, mania, depressões, a gente chama de bipolaridade, né? A bipolaridade é quando a pessoa está, por exemplo, numa grande euforia, alegre, de repente cai numa depressão. É a psicose maníaco-depressiva. Então, mesmo aí, o depressivo, ao contrário do que a Melanie Klein falava, o depressivo ele não quer recompor uma situação, melhorar uma situação. Ele não quer, vamos dizer, sanar uma situação ruim. O depressivo, ele é depressivo porque ele é muito arrogante. Então ele acha que ele tem que estar lá em cima. E como ele nota que não consegue, então ele fica com uma raiva tremenda. E aí cai na depressão. Veja a observação que eu fiz. A soberba impede o desenvolvimento e leva o orgulhoso a todos os desastres. Depois eu falei muito sobre, por exemplo, a decadência do povo americano, que foi traduzido no português e publicado no Brasil. Os senhores sabem, né, que aquele país está com esse problema. Então, por que, né, que Estados Unidos está com essa dificuldade enorme? A gente pode dizer que essa dificuldade é por causa da questão econômica. Mas no livro eu cito outras questões. Por exemplo, a questão ética, a questão da educação. Como, né, na educação eles incentivam o aluno, incentivam o povo a, quando está desgostoso, a quebrar assim, um copo, quebrar uma garrafa até na cabeça do outro, e fazer esses desastres, né? Estourar, gritar, como se isso fosse resolver a questão. Então, o que acontece, né? Quando o indivíduo estoura? Ele está aumentando a arrogância dele e a agressividade. Por quê? Porque ele não aceita, vamos dizer, não aceita ver que ele não tem aquele poder, não tem toda aquela situação que ele queria ter. Então eu escrevi aí também sobre a decadência da humanidade. Veja aí o que eu escrevi. Não só os Estados Unidos, mas toda a humanidade. A Europa, a Ásia, a África e a Oceania estão em decadência. Então, veja que eu quis falar isso, né? Que essa questão, por exemplo, da ética, não é incluída, por exemplo, na questão social. A pessoa geralmente admite, né? Ou então aprendeu que Deus está nas igrejas e a sociedade, então cada um faz o que quer, compreende? É uma lei diferente da outra. Então se coloca na sociedade uma lei até antirreligiosa. Então aí é o conflito, né, da teologia com a ciência. Então, ou uma ou outra está errada, então não pode haver esse conflito. As leis, assim, vamos dizer, as leis sociais, científicas, têm que estar de acordo com a ética, de acordo com os dados, assim, teológicos. Veja em seguida o que eu escrevi. A causa da decadência é basicamente psicológica. Por causa, né, do período. O período atual, que é analsádico. Quer dizer, é o período entre 2 a 4 anos de idade, quando a criança era muito agressiva, brigava com todos. Na escola queria até bater nas professoras, nos professores. Então, esse período é que leva a pessoa a amar o dinheiro, a tal ponto que eu conheço pessoas que dizem que
se ficarem, vamos dizer, miseráveis, pobres, miseráveis, elas preferem morrer. E conheço pessoas que faziam análise que morreram mesmo. Que quando a família perdeu, vamos dizer, a fortuna, os bens que tinha, a pessoa também pereceu. Então veja em terceiro lugar. Existe atualmente uma filosofia de vida muito errônea, a Weltanschauung. Quer dizer, a Weltanschauung significa uma maneira de olhar o mundo, de olhar a humanidade, né? Então, notem que, olha, eu vou dizer com quase absoluta certeza, que 99% de todas as pessoas, de todos os que estão me ouvindo, de todas as pessoas na sociedade, 99% é egocêntrica, egoísta. É como muitos pensadores falaram, né, Biswanger, Heidegger principalmente, é que o ser humano, ao nascer, ele quer ver o que ele vai tirar do mundo para ele. Então, todas as sociedades que existem no mundo quer tirar o que pode para ele. Então, todo indivíduo quer ver os benefícios que pode ter vivendo. Não tem pessoa que pense que o que fazer, por exemplo, para evitar a destruição do planeta. O planeta está mais ou menos no fim, né? As árvores estão dizimadas, existe uma poluição tremenda nos ares, a tal ponto que na China houve uma nuvem de 200 quilômetros de diâmetro, uma nuvem totalmente preta, com elementos poluentes, portanto. Onde a nuvem passava, matava tudo. Matava os seres humanos, animais, até plantas. E estamos até em perigo de ter uma nuvem dessa total no planeta e extinguir parte da civilização. Veja em seguida, em quarto lugar. A decadência da humanidade deve-se a sentimentos deturpados, como a soberba, a avareza e a inveja. Em quinto lugar. E a ausência de consciência dos erros. Observação. Enquanto não houver consciência disso, não haverá solução. Então notem que o nosso trabalho nesses programas, Stop a Destruição do Mundo, é um trabalho para trazer consciência, que a única maneira da humanidade conseguir reagir a essa decadência total, principalmente agora no novo tema que eu estou trazendo, e que é antigo, né, claro, a questão da soberba, né, a questão do orgulho. Que aí é que o ser humano mostra o grau assim de aceitação ou não da vida. Quer dizer, sem a humildade, né, o ser humano não consegue viver a vida como deve ser vivida. Então, aqueles que tiverem mais interesse em conhecer sobre esta ciência da psicossociopatologia, trilogia analítica, poderão cursar o nosso curso de técnico em saúde psicossocial. Tomem mais informações pelo telefone 30 32 36 16 ou vão diretamente ao nosso site www.trilogia.ws. Até a semana que vem. Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers in